Olá a todas e todos. Damos início à nossa apresentação do artigo intitulado O Trabalho Remoto no Contexto da Pandemia 2020-2021, Reflexo no Cotidiano do Trabalhador e nos Direitos Humanos. Eu sou o Diego Ximenes, gestor de recursos humanos, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Fortaleza. Este trabalho teve coautoria dos meus colegas. André Araújo Almeida, sou arquiteto urbanista, mestre e doutorando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e sou docente no Centro Universitário 7 de Setembro e na Unifor, Universidade de Fortaleza. Olá, chamo-me Ana Paula Barros Conde, sou advogada, formada em Direito pela Unifor, sou especialista em Direito e Processo Civil pela SMEC e eu tenho uma formação no curso de Mediação e Conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça. Bem, o artigo ele se estrutura em 3 capítulos, onde apresentamos no primeiro a nossa discussão teórica conceitual, abordando fundamentalmente a estruturação tradicional dos setores da economia e uma apresentação do atual contexto pandêmico em dados quantitativos, referentes ao seu impacto em tais setores. No segundo capítulo, apresentamos uma metodologia de análise qualitativa de forma a ampliar a compreensão desses impactos a partir dos setores e seus respectivos ramos, observando os diversos ambientes em que o trabalho se desenvolve e as capacidades de tais ramos em se adaptar ao atual contexto. No terceiro e último capítulo, trazemos os aspectos legais da virtualização do trabalho a partir de uma perspectiva crítica em defesa deste como direito humano e fundamental. Então, esse trabalho discute essas novas modalidades, não é, como home office, teletrabalho, e traz uma discussão específica em torno do que acontece em contexto de pandemia. Essa discussão das novas modalidades de trabalho já está presente há algum tempo na Organização Internacional do Trabalho, como a nossa consultora técnica aqui, na nossa citação, a gente apresenta, não é, o destaque de que o trabalho remoto pode vir a ser um padrão para o futuro. Então, esse artigo tem esse objetivo, debater o direito ao trabalho como direito humano e fundamental. Um debate que também está presente nas Nações Unidas, através das ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o Objetivo 3, Saúde e Bem-Estar, e o Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Bem, iniciamos o nosso trabalho, com uma breve perspectiva histórico-conceitual para se compreender o trabalho em tempos de pandemia. Precisamos compreender os diversos setores econômicos onde os trabalhos se desenvolvem. Partimos da compreensão de Nusdeu, que aponta a economia como decorrente de nossa vivência cotidiana, formada por 2 fatores. O primeiro, nossas necessidades humanas, e o segundo, os recursos para seu entendimento. A palavra economia vem do grego ecos nomos, que contempla em si essa compreensão. Ecos como casa, ambiente, recursos, e nomos como gestão e cuidado. Ou seja, economia é, na sua essência, o cuidado com os nossos recursos para garantir o atendimento às nossas necessidades de vida. Sendo assim, as atividades econômicas costumam tradicionalmente serem divididas em 3 grandes setores: o primário, o secundário e o terciário. Nos primórdios da humanidade, as primeiras atividades de sobrevivência humana estavam associadas à necessidade de alimentação, sendo garantida pela atividade de coleta e caça. Nessa época, os seres humanos viviam em comunidades nômades. Com o sedentarismo, tais comunidades passaram a produzir seu próprio alimento através da agricultura e da pecuária. Passamos, então, da economia coletora à produtora, a qual chamamos de setor primário. O setor secundário, por sua vez, é resultado do desenvolvimento racional e tecnológico dos seres humanos, que passaram a produzir utensílios e ferramentas que auxiliam as atividades produtoras primárias. Esses itens não alimentícios são produzidos por atividades que vão da manufatura à indústria em seus diversos estágios até a atualidade. Por fim, as atividades ligadas ao comércio, nos excedentes produzidos e demais atividades
resultantes da troca de conhecimento compõem o que chamamos de setor terciário, hoje caracterizado por atividades comerciais e serviços das mais diversas naturezas. A depender do grau de especialização da atividade e formação dos trabalhadores, compondo ramos como consultorias especializadas, serviços jurídicos, técnico, projetuais, contábil financeiro, entre outros. Tais conceitos têm inúmeras aplicações. Essa divisão tradicional da economia nesses grandes setores tem sido utilizados das mais diversas formas. Por exemplo, podendo ser aplicada em análise de comparação territorial, como na ilustração 1, onde podemos compreender a economia do estado do Ceará, tendo como parâmetro comparativo o percentual de participação dos setores econômicos do Brasil. Um outro exemplo se dá como na ilustração 2, onde, ao invés de comparação, podemos compreender uma específica economia através da análise qualitativa a partir dos ramos da atividade que compõe cada setor e sua perspectiva participação na economia do estado de Santa Catarina. Na segunda parte do capítulo 1, procuramos descrever de modo breve o atual contexto da pandemia e suas consequências, não apenas no aspecto social e econômico, mas, de modo mais específico, seus impactos na vida do trabalhador. Podemos observar que algumas tendências que já estavam em curso se aceleraram devido ao cenário, como podemos ver no painel. Tais mudanças são, por exemplo, relacionadas aos ambientes virtuais de trabalho, à difusão de plataformas de comércio virtual ou às recentes discussões sobre o ensino à distância. Outras questões, porém, surgem diante da necessidade de promover as condições de saúde e biossegurança, como a maior difusão do uso do álcool gel e a aplicação do uso de máscaras como EPI e a redução do contato com o cliente. Então, essa questão da pandemia trouxe, sim, o acelerar de mudanças ou de tendências. E ela teve impactos dos mais diversos, entre eles os impactos na economia. Os impactos na economia têm sido medidos de maneira quantitativa, como os dados que a gente mostra agora do IBGE, e nesses dados nós podemos observar que dos três setores, o setor primário é aquele que já vinha com uma tendência de oscilação, com queda em alguns momentos, e que não vimos muita diferença durante o período da pandemia. Os dados do IBGE nos mostram impactos maiores nos setores secundário e terciário. Como podemos ver, no segundo trimestre de 2020, nós temos uma retração de 13% no setor secundário e 9,4% no setor terciário. Foram os setores que vivenciaram as maiores perdas em números. O que nós apresentamos agora no segundo capítulo é uma análise quantitativa desses impactos. Para isso, nós desenvolvemos uma metodologia em que a gente cruza uma compreensão entre os ramos de atividade dos setores econômicos e os seus impactos através das adaptações possíveis ou não possíveis. Para isso, nós podemos compreender os setores através dos seus devidos ambientes, como a gente vê na tabela, um ambiente rural, um ambiente urbano e um ambiente virtual, e como cada um desses ambientes pode proporcionar uma resposta, às vezes melhor, às vezes não tão boas. Essa gravidade do impacto da pandemia, a gente vai mostrar nas tabelas a seguir, através das cores, A cor azul é aquele que representa um pouco impacto, a cor verde, o baixo impacto, o amarelo, o médio impacto, e o alto é na cor vermelha, o grande impacto. O artigo apresenta essa análise um pouco mais detalhada do que nós temos aqui, mas queremos destacar que o nosso objetivo aqui não é diminuir a preocupação com nenhum dos setores ou ramos de atividade. Todos os setores têm sofrido impactos negativos de uma forma ou de outra. O que queremos perceber é quais as necessidades maiores ou menores de suporte e quais os setores com melhor condição de adaptação. Nesse sentido, a gente pôde perceber de maneira sintética, aqui, rápida, reduzida, é que o setor primário é aquele que melhor respondeu aos impactos, não só nos dados do IBGE, mas também na nossa análise, porque é um ambiente rural e de produtos de primeira necessidade. Os setores secundários estão marcados de vermelho porque eles sofreram um grande impacto, com risco de
colapso, de redução ou de fechamento de algumas empresas, de algumas atividades. Mas, no âmbito geral, nós temos o terciário, através da análise do comércio, dos diversos serviços e do financeiro, onde nós observamos uma maior variedade, tendo em especial os destaques em vermelho, os setores, claro, né, de saúde coletiva, com risco de colapso dos sistemas, tanto público como privado, mas também setores como os ramos turístico, hoteleiro, varejista, de lazer, entre outros. Dentro desse contexto, né, dessa análise apresentada, a gente traz no último capítulo, que trata das projeções para o futuro, uma discussão sobre o trabalho nesses ambientes de impacto e os direitos humanos. Percebemos, né, a importância do trabalho para o progresso da sociedade. E diante da atual crise sanitária e dos desafios que ela nos apresenta, a sociedade contemporânea precisa se reinventar. Estamos diante de mudanças que, por um lado, afloram desigualdades pré-existentes, mas, por outro, são oportunidades para uma maior flexibilização do trabalho. Essa questão ela abrange uma recente discussão doutrinária sobre a virtualização do trabalho. Como podemos ver até no artigo 6º da CLT, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Além da criação da possibilidade de virtualização do trabalho, tivemos, a partir de 2017, a reforma trabalhista, né, em que deixa bem explícito o conceito de teletrabalho na legislação brasileira. Aqui a gente destaca 2 aspectos importantes. O primeiro diz respeito à utilização de TIC, que são as tecnologias de informação e comunicação, onde é possível reinventar o fluxo de trabalho e reduzir os custos com a ajuda dos mais recentes avanços tecnológicos, como os e-mails corporativos, videoconferências e outros meios de interatividade. E, além disso, mesmo diante de vários debates e polêmicas em torno da citada reforma, e com o aspecto da virtualização, permanece sempre a proteção legal dos direitos do empregado. Cabe ainda ressaltar que o conceito de teletrabalho previsto na lei, ele não é totalmente abrangente, já que se diferencia do conceito de home office, né? O teletrabalho, ele é previsto em lei e não exige controle da jornada de trabalho, apenas que haja realmente o resultado, né? Uma produtividade, diferindo do que acontece no caso do home office, onde, mesmo à distância, o regime de horário ele é definido pelo empregador. A discussão sobre o trabalho remoto ou a virtualização vem de um histórico recente de inicial resistência, né, por parte das empresas em virtude da preocupação com a possível queda de desempenho dos seus empregados. Porém, em razão de muitas experiências produtivas, tal resistência tem diminuído ao longo desses 2 anos, nessa época da pandemia. Nesse contexto, a Susana Reiter destaca que a virtualização ela foi positiva para se garantir a segurança e a saúde dos funcionários, porém, ela alerta também a questão do impacto da saúde física e mental dos trabalhadores pela sobreposição do tempo de trabalho em detrimento à sua vida pessoal. Buscamos, então, no trabalho, elencar e debater os ônus e os bônus da virtualização, como sintetizados nos presentes quadros. No contexto atual de intensificação do trabalho virtual, é preciso um engajamento cada vez maior das instituições supranacionais, pela condução de decisões políticas com suporte jurídico e legal em direção à proteção da dignidade do trabalho como direito humano e fundamental. Bom, a discussão trazida por esse artigo, né, ele reconhece a grave crise global em que nos encontramos, estando o Brasil em condição ainda mais delicada, no âmbito do direito ao trabalho. Contudo, concluímos que o acelerar recente da implementação de métodos de trabalho virtual, mesmo com tantos aspectos positivos observados, não é garantia da manutenção do trabalho como direito humano e fundamental, pois não são, em todas as situações, resguardadas a dignidade da pessoa humana.
Ok, finalizamos aqui com os nossos contatos, agradecemos a todos e todas. Muito